Olá, pessoal! Quando que a gente percebe que uma situação que a gente está vivendo efetivamente não vai ter uma mudança? Qual é exatamente esse momento? Eu deixei algumas perguntas ali no feed, né? Porque muitas vezes uma situação realmente precisa chegar num limite drástico para que alguma situação aconteça, para que alguma mudança aconteça. Mas como seria se não precisasse ser dessa forma? Que situações, que perguntas que a gente pode ser também para que a gente vá gerando consciência e ação e menos sofrimento na nossa vida. Né? Eu sempre falo que a consciência ela é muito leve, a gente acessa a consciência e a gente faz. Quando Curitiba nunca foi uma das cidades que eu, na época que eu estava fazendo minha graduação em psicologia, que eu desejava morar. Mas, para mim, no último ano, quando eu comecei a fazer minha primeira especialização lá, eu vi que seria uma baita contribuição eu estar naquela cidade. Então, aquela cidade tinha valor a partir do momento que eu via valor em estar lá para me tornar a profissional que eu gostaria de ser. Então, não precisa necessariamente ter alguma coisa de errado no lugar em que a gente está ou que a gente está vivendo. Mas eu percebo também que muitas vezes as pessoas vão adquirindo consciência de certas coisas e elas vão se distanciando da percepção delas. E aí, que uma decisão que a gente vai protelando, ela começa a gerar desgaste emocional, começa a gerar sofrimento. Então, uma das coisas que a gente precisa perguntar é se essa situação que eu estou vivendo aqui, eu já realmente tentei o que era possível de tentar, eu percebi alguma mudança a partir disso que eu visualizo lá na frente. Esse momento aqui, ele está alinhado com a construção que eu quero ser como pessoa, como mulher, como ser humano, ou numa relação conjugal, que seja. Isso aqui está realmente alinhado com isso. E se é uma situação que depende de outra pessoa, eu também estou lidando com o livre-arbítrio da outra pessoa, né? E aí, nessa questão, eu preciso também observar que o outro precisa também estar comprometido com isso, precisa agir em favor disso e ir mantendo esses marcadores de comportamento ao longo do tempo também, para que a mudança vá ocorrendo. E se eu percebo que esse outro ele não está alinhado, ele não está comprometido a longo prazo e a longo do tempo com o que eu estou fazendo, eu preciso entender que ali também já foi feita uma escolha. No momento em que o outro mantenha um comportamento e não na fala, né? A fala começa a ficar repetitiva, mas a ação não necessariamente acontece, eu preciso respeitar que ele está escolhendo aquilo que não necessariamente é a mesma coisa que eu estou escolhendo e que está tudo bem. Então a gente precisa aprender a lidar também com o outro e com o livre-arbítrio do outro e perceber que essa situação aqui já é teimosia, né? Quanto mais a gente exercita a nossa consciência, mais sabedoria a gente traz e mais força para a nossa percepção interna também. Não no sentido do egoísmo, mas no sentido da consciência, tá? Então, isso é um exercício constante. E se, de repente, nesse momento que você está vivendo, a dor já é limitante, dilacerante, eu quero convidar você para fazer um exercício. Um exercício para trazer mais consciência para a força interior das suas ações. Então, as coisas começam sempre primeiro de dentro e depois a gente vai agindo para adquirindo congruência nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Então, quero convidar você rapidinho, você que está vivendo uma situação que é limitante hoje, que você não está vendo alternativa, que você fica dizendo para você que você já não sabe mais o que fazer em relação a isso, convido você para fechar um pouquinho os seus olhos e a gente fazer um exercício da constelação familiar. E nesse momento que você fechar os seus olhos, imagina que você tem o poder de avançar um pouquinho no tempo e ver lá na frente como que você está agindo lá na frente, como que as coisas já estão acontecendo naquele futuro que pode ser próximo. Perceba que
que coisas, qual é o contexto, quais são as pessoas, como que eu estou agindo, como que eu estou me portando. Perceba, fique nesse lugar por um tempo. Perceba, se eu já soubesse agir aqui, como seria? Daqui a alguns anos, quando já tivesse passado por tudo isso, como eu veria isso olhando para trás? Rebobina um pouquinho a fita, veja isso de novo, coloque mais cores, mas pode abrir os seus olhos, quem se permitiu fazer esse exercício, mas perceba que é um exercício simples, mas ele é um exercício que ajuda a acessar essa informação. Acessar a informação do que já está aqui, mas que eu não venho considerando ou que eu venho desqualificando como uma alternativa. E eu convido você nessa semana a agir como se você já soubesse. Com essas imagens que você acessou agora, eu convido você durante essa semana inteira a você agir como se você já soubesse.